Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre, vamos falar novamente sobre teste de software, né? Esse é o nosso terceiro curso, o microcurso. O primeiro microcurso eu falei o que era teste de software, o segundo eu falei sobre o que era defeito, e esse eu vou conversar um pouco sobre o que é intuição e o que é técnica. Intuição é aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente usa como base de conhecimento para executar uma determinada tarefa, sem nenhum conhecimento técnico. Bom, e a técnica é aquilo que se aprende para executar aquela tarefa. Dizem que quanto maior a intuição para o teste, tanto melhor será a pessoa como analista de teste. E quanto menor essa intuição para executar o teste, tanto maior será a sua capacidade para ser um analista de teste ou um testador. Bom, mas isso aí não tem nenhum respaldo científico. Isso aqui é uma teoria que a gente levantou através de casos práticos. Bom, então vamos começar pela intuição. Nós temos aqui o seguinte requisito, tá? Um programa deverá somar dois números que devem ter um ou dois dígitos, ou seja, é um programa de soma e onde cada dígito que vai ser somado só pode ter um ou dois dígitos. Quando o número for digitado, ele deve aparecer na tela, e após serem digitados os dois números, deve surgir o valor da soma na tela, ou seja, o programa mostra um campo, você preenche, mostra o outro, você preenche, e aí mostra a soma. E essa funcionalidade de somar ela é chamada por uma aba, por uma opção no menu do programa, mas não, isso aí não faz parte do teste. O escopo do nosso teste é a tela de soma. Tá? Então, vamos começar o nosso programa. Então, esse é o nosso requisito. Então, quer dizer, o que diz a intuição? Quando aparece a tela e você preenche, para você preencher, para ver se o programa está testando corretamente, a gente, nesse caso aqui, apareceu uma interrogação, nós colocamos o número 4, apareceu uma outra interrogação, apareceu o número 3, nós preenchemos, né, desculpe, o número 3, apareceu a soma, que é o número 7, e, vamos dizer assim, tecnicamente, entre aspas, né, o programa funcionou corretamente. Ou seja, nós conseguimos testar o programa, ele está funcionando corretamente. Mas será que isso é suficiente para testar? Então, quer dizer, na primeira visão, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte, sem entrar na parte operacional do programa, em termos de usabilidade, a gente já pode notar o seguinte, que o programa, ele, primeiro, não tem nenhum lugar na tela, nessa tela aqui, que diz que é o programa de soma. Nada que diz. Nenhuma outra instrução diz o que você tem que fazer. Quer dizer, deveria, por exemplo, ter uma informação aqui, preenche o número 1, preenche o número 2, alguma coisa desse tipo, e uma outra campo de soma. Não tem isso. Tá? Então, o programa tem esse problema de usabilidade. E como a gente sai da tela, aperta um ESC, a gente não sabe. Então, falta informação aqui que facilitem o uso do programa. Ou seja, o programa não é fácil de ser usado. A usabilidade dele é ruim. E, além disso, tem um problema de alinhamento entre o número e o resultado, que também é um problema de design. E vários outros defeitos a gente poderia alinhar aqui só analisando a tela, sem entrar no detalhe do teste. Mas, aparentemente, ele está somando corretamente. Então, essa é a primeira visão. Bom, só lembrando, cada um daqueles defeitos, né, que a gente levantou de usabilidade, eles devem ser relatados individualmente e encaminhados para os testadores através de um programa. Isso aí a gente não vai entrar em detalhe agora. Vamos supor que tem um programa de registro de defeitos. Então a gente registra cada um desses defeitos e encaminha para quem desenvolveu o software e ele reconhece ou não aquilo como defeito. Não necessariamente ele pode achar que aqueles problemas de usabilidade que a gente levantou seja um problema de defeito. Tá? Então o desenvolvedor pode rejeitar aquele defeito que a gente encaminhou para ele corrigir o programa. Mas, quer dizer, então essa é a situação. Na segunda visão, que eu gostaria de levantar o seguinte, quer dizer, essa hipótese de somar dois números de dois dígitos, como os números podem ser positivo ou negativo, o requisito não especificou isso, então a gente supõe que eles possam ser negativos também. Essa operação de soma, existem
39.601 possibilidades de soma. Espero que isso aí esteja correto, esse número, mas eu não sou matemático, sou analista de teste. Mas, hipoteticamente, nós testamos duas combinações, uma combinação de dois números. Existem 39.601 combinações possíveis. Então, será que essa única combinação é suficiente para testar o programa? Quer dizer, intuitivamente sim, mas tecnicamente, evidentemente que não. Tá? Então, o que mais a gente poderia fazer para melhorar os testes? Primeira possibilidade é usar dois números, os maiores números possíveis, tanto positivos quanto negativos, e ver se o resultado é o esperado. Fazer uma combinação do maior número com um número negativo, na primeira opção e na segunda opção de chamada do número, somar dois números com o maior dígito possível com o menor dígito possível, no caso do zero. Alguns programas dão problema quando trabalham com zero, e usar o zero em operações de soma. Então, isso aqui seria mais 8 casos de teste, além daquele primeiro, que seriam. Então, nós teríamos aqui 9 casos de teste para testar esse programa. Então, com isso, a possibilidade de cobrir uma maior possibilidade de defeitos aumentou. Então, a gente agora está cobrindo um universo muito maior de avaliação, de teste do programa. Então, a qualidade dele possivelmente vai melhorar. Lembrando que essa técnica de trabalhar com valores grandes, quer dizer, dentro do limite possível, é uma técnica chamada de valores limítrofes. Então, 99 é um valor limítrofe, menos 99 é outro valor limítrofe. Então, testar com valores limítrofes é uma técnica usual de teste. E aí, nós temos esses 9 casos de teste. Será que isso é suficiente? Evidentemente que não. Então, a gente tem mais algumas possibilidades aqui, que é a terceira visão. Então, outra possibilidade é a gente botar um número maior do que 2 dígitos. Ou seja, o requisito diz que ele deve aceitar 2 dígitos, a gente tenta botar um número com 3 dígitos. Se ele aceitar um número de 3 dígitos, evidentemente que existe um defeito. Tá? Não botar número nenhum e dar 2 enter. Tentar explorar os limites de cada campo, para ver se ele aceita números muito grandes. Quer dizer, o requisito diz que seriam 2, quer dizer, se ele aceitar com 6, está errado. Tentar colocar valores decimais, que o requisito não especifica se os números são decimais ou não. Botar letras. E trabalhar com técnicas de controle. Em vez de botar números, botar técnicas de controle. Tá? Então, essas são outras possibilidades de teste. Então, nós tínhamos contado lá 9 e agora temos mais 6. Quer dizer, então, aqui está com 15 possibilidade de teste. Quer dizer, evidentemente, se você botar várias técnicas de controle aqui, a gente vai aumentar as possibilidades de teste com mais de uma técnica de controle. Tá? Vamos supor que a gente trabalhe com 20, com mais 5 hipóteses aqui, a gente estaria com 20 casos de teste para testar aquele programa que faz uma soma. Então, será que isso seria suficiente? Eu acredito, quer dizer, que isso aqui seria suficiente. Esses 20 casos de teste, a gente teria coberto um universo bem razoável. Evidentemente, que uma outra possibilidade seria se o requisito dissesse que a soma vai ser armazenado num programa, num arquivo. Então, nós teríamos que ir nesse arquivo ver se foi armazenada a soma corretamente. Mas não se falou nisso no requisito, então a gente não vai fazer esse teste. Então, a conclusão que a gente chega é o seguinte: primeiro, não vamos entrar em como escrever casa de testes, como escrever relatório de defeito, nada disso. Isso a gente depois vai falar no outro microcurso. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais casos de teste a gente conseguir criar e executar, tanto maior vai ser a chance da gente reduzir a probabilidade de ocorrência de defeitos quando o software for para a produção. Evidentemente que a nossa intuição ela tem um limite, quer dizer, você pode testar. Quanto maior for a sua intuição, evidentemente que tanto mais perto você vai estar de estar executando os testes dentro das técnicas corretas. Mas existe um momento que você precisa de técnica para melhorar a cobertura dos seus testes. Então, a mensagem que a gente deixa é o seguinte: quanto mais casos de teste usarmos, quer dizer, evidentemente, aí saindo da intuição, entrando na técnica, com técnica correta,
tanto maior será a qualidade do software entregue. Então, se a gente está usando 20, se a gente conseguir tecnicamente definir 30 casos de teste, eu acho que a gente está bem seguro de que o software vai ser entregue com uma qualidade boa. O software que eu falo é aquela funcionalidade soma. Bom, e para terminar, eu gostaria de esclarecer o seguinte, quer dizer, isso aqui a gente falou sobre intuição, porque eu queria dar um exemplo dos limites entre intuição e técnica. Mas, quer dizer, cada funcionalidade, a funcionalidade somar, ela estaria associada a X casos de teste, a N casos de teste. No caso, a gente estimou mais ou menos 20, entre 20 e 30 casos de teste. Então, quanto mais casos de teste a gente usar, tanto melhor será os nossos testes. E existe, evidentemente, para cada funcionalidade uma lista de casos de teste associados. Se a gente tivesse uma funcionalidade de multiplicar, a gente teria que criar alguns casos de testes para fazer testar essa funcionalidade, por exemplo. Então, gente, o microcurso é exatamente isso. É só para falar um pouco sobre esses limites entre a intuição e a técnica. Quem quiser conhecer um pouco mais teste de software, existem 2 microcursos gravados lá no YouTube, nesses endereços aqui, né? Sobre teste de software e outro sobre o que é defeito, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.